grande abraço para Juru e aos demais ouvintes que nos acompanham neste momento. Júnior Duarte, mais uma vez, boa tarde, seus cumprimentos, e aí fique à vontade com os dados que foram colhidos lá no município de Juru. Boa tarde, José Fernandes. Boa tarde, ouvintes da Princesa FM 92.5. Cumprimentar a nossa querida e amada Juru, essa cidadão importante na geografia, na economia, na política da região aqui da Serra do Teixeira. Uma região que sempre foi muito ligada à nossa querida e amada Princesa, e uma cidade muito importante politicamente falando e economicamente também. Juru que nos dá uma gigantesca audiência. Meu telefone não parou de tocar hoje durante a manhã. Queria dizer a alguns amigos de Juru que, se eu não conseguir responder agora as mensagens, eu preciso me concentrar aqui, porque de fato não dá pra gente olhar pro telefone e responder ao mesmo tempo. Mas isso mostra primeiro o interesse das pessoas no conteúdo que nós estamos produzindo. Zé Fernandes, um trabalho feito com muita responsabilidade, com muito respeito, entendendo o papel e a importância da imprensa nesse momento. Nós estamos com uma pesquisa que eu gostaria primeiro de pontuar, não foi bancada com dinheiro público, não existe nenhum partido político, nenhuma liderança financiando esta pesquisa. E por que isso é importante dizer? Para que nós tenhamos a total isenção na hora da divulgação dos resultados. Eu dialogo e sou amigo de todas as correntes políticas de Juru. Não tenho um partido político, nem tenho preferência naquela cidade. Sou amigo de todos, dialogo com todos, sempre que vou lá abraço a todos, e por isso fico muito à vontade aqui para dizer que o que nós estamos fazendo tão somente é prestando um serviço à população, à comunidade, mostrando quais são os desafios, o que Juru precisa melhorar, aonde Juru está acertando, e mais ainda, mostrar também o cenário que se avizinha para a disputa eleitoral de 2024. Eu quero fazer uma retrospectiva antes de pontuar aqui os números da pesquisa. Primeiro, dizer que nós acertamos a última pesquisa eleitoral que nós fizemos lá. A Rádio Princesa contratou um instituto de pesquisa, nós sentamos, dirigimos a pesquisa, a gente pontuou como nós queríamos a pesquisa, e tinha um item que a gente não abre mão: a seriedade na coleta dos dados e do resultado. Zé Fernandes, Genilson, que está aqui na técnica com a gente, e os milhares de ouvintes que nos acompanham agora. Nós não negociamos o resultado de pesquisa, nem mudamos pesquisa eleitoral. Quando um candidato, quando uma liderança política contrata a pesquisa, aí teoricamente ela já está ali querendo fazer uma pesquisa para se beneficiar. Foi por isso que nós recusamos as muitas ajudas que apareceram, muita gente querendo patrocinar, dar um apoio na pesquisa. Eu quero agradecer a todos, muito obrigado. Fico feliz em saber que as pessoas acreditam no trabalho que a gente faz, mas eu disse um não. Esse dinheiro da pesquisa nós financiamos com recursos próprios da Rádio Princesa e contratamos o Instituto Múltipla de Arco Verde. Eu quero aqui agradecer o Ronald, que fez o levantamento, um estatístico, um renomado profissional dessa área. O Múltipla, que tem vários acertos, tem uma atuação muito forte em Pernambuco, aqui na Paraíba. Eu acho que é a primeira pesquisa que ele está fazendo aqui na região. E eu confio plenamente na seriedade, na honestidade, no trabalho do Ronald. Ele tem a minha confiança. Eu conheço o trabalho do Ronald e sei da seriedade dele. Nós tivemos as nossas reuniões e eu disse: Ronald, nós precisamos fazer pesquisas sérias, sem vícios, pesquisas que apontem de fato os resultados. Sabe por quê? Porque lá na frente a população vai me cobrar, vai perguntar: e a pesquisa deu o quê? Como foi? Então, quando a gente faz uma pesquisa séria, os resultados vêm depois. Nós plantamos o que nós estamos colhendo hoje em Juru. Eu tenho certeza, Zé Fernandes, certeza que o que nós vamos pontuar aqui, a população de Juru vai aprovar 100%, porque conhece o trabalho que nós fizemos. Há 3 anos, quase 3 anos atrás, 2 anos e meio, nós fizemos uma pesquisa no sábado da eleição, um dia antes, divulgamos a pesquisa aqui, eu estava aqui nessa bancada, e nós cravamos a vitória da prefeita Solange na pesquisa. E ela aconteceu justamente do jeito que a Rádio Princesa disse. Portanto, o que está aí
foi cravado aqui, inclusive a eleição para vereador. Então, Juru sabe da seriedade, da credibilidade da Rádio Princesa, não é? Se tem alguém aí nos xingando hoje, criticando, não é? Até com palavras de baixo calão, porque a gente está fazendo uma pesquisa, é porque nós não aceitamos nenhum patrocínio de liderança política, porque nós queremos prestar um serviço. E a gente até entende aquelas críticas mais, digamos assim, destemperadas, é porque o momento de eleição está se aproximando. E aí os nervos ficam à flor da pele. Agora você imagine amanhã como vai ser aqui em Princesa. Porque amanhã a Rádio Princesa vai divulgar pesquisa eleitoral para prefeito, vereador e avaliação da gestão do prefeito Ricardo. Uma pesquisa séria, isenta, sem nenhum dinheiro público. Nenhuma liderança política, eu estou desafiando aqui de Princesa, dizer que deu um centavo para essa pesquisa que nós vamos fazer. Sabe por quê? Nós queremos isenção na divulgação do resultado. Então, Juru é agora, amanhã, meio-dia, Rádio Princesa, pesquisa eleitoral Princesa Isabel. A pesquisa eleitoral, ela foi realizada no município de Juru dia 11 de agosto. Quem está me ouvindo aí, muita gente foi entrevistado no município de Juru, não é? A pesquisa, ela percorreu não só a zona urbana, mas principalmente a zona rural. Nós tivemos várias localidades, Dalmópolis, Glória, Baixa Grande, Barra dos Barbosas, enfim, muitas regiões ali que foram visitadas, foram várias, não é? Comunidades, distritos também, como Dalmópolis. Nós tivemos a aplicação de 8,9% dos questionários. A margem, aliás, nós tivemos aqui a margem de erro na zona rural aqui. A gente tem a margem de erro para mais ou para menos, algo em torno de 8,9%, na cidade 9,9%, enfim. São dados técnicos, por exemplo, o perfil da amostra levantada pelo Múltipla diz que 49,1% dos entrevistados são do sexo masculino e 50,9% são mulheres, não é? Está mostrando aqui, por exemplo, que nós temos... Foram 220 entrevistas, isso é importante pontuar, aplicadas na população que tem título de eleitor, que mora no município de Juru, distribuído da seguinte forma: cidade, 45%, e na zona rural foram aplicados 55% dos questionários da entrevista. Agora, vamos a um dado importante. Atenção, Juru. O intervalo de confiança dessa pesquisa é de 95%. O que isso quer dizer? É que a probabilidade do resultado estar certo é 95%. Veja como a pesquisa se desenha. A margem de erro, para mais ou para menos, pode chegar até 6,5%. É o que diz aqui os dados da pesquisa do Instituto Múltipla. Eu estou aqui com os dados consolidados da pesquisa. O que é o relatório consolidado? Estou até com o relatório aqui em mãos. O relatório consolidado é aquele relatório que junta o número da cidade e também da zona rural, não é? Junta os dois e dá um resultado, tá? Esse aqui é como se fosse o resultado final, a prova final da pesquisa, não é? Eu vou começar pela zona rural, o relatório da zona rural, que está aqui em minhas mãos, onde se concentra a boa parte do eleitorado de Juru. Depois, atenção, Juru, eu vou trazer o relatório da cidade, que está aqui comigo, e depois eu trago o relatório consolidado, que são o quê? O que é o relatório? É a junção dos dois números e o resultado final da pesquisa eleitoral de Juru, não é? Então vamos lá. Não tem como a gente divulgar todos os resultados em suas minúcias, porque são muitos dados técnicos. Aqui é a minúcia e tal. Nós vamos divulgar os dados que as pessoas querem mais saber, que é o quê? Quem está na frente na disputa para prefeito? Quem é o vereador que o povo mais quer votar? Enfim, qual a avaliação do governador João Azevedo? Qual a avaliação do presidente Lula? E os dados mais técnicos, atenção, nós vamos estar
numa parceria com o portal Mais PB do meu amigo Aaron Cid, nós vamos estar divulgando no portal Mais PB os dados dessa pesquisa. Inclusive hoje à noite, em rede estadual, na Rede Mais, nós vamos estar repercutindo numa matéria os dados da primeira pesquisa eleitoral de Juru para as eleições do ano que vem, com um instituto de pesquisa, com um estatístico, com a marca da credibilidade da rádio que o povo acredita. E quando a Rádio Princesa fala, o povo acredita, isso é fato, porque nós temos resultados. E, além disso, Zé Fernandes, ouvintes, Genilson e todos que nos acompanham nesse momento, nós vamos trazer no Mais PB do Aaron Cid e nos demais portais da região, como do blog do jornalista José Duarte Lima, no blog do Jaci também e nas redes sociais da Princesa, os dados mais técnicos, né? Todas as informações mais técnicas. Mas vamos lá. Vamos começar pela região, vamos começar pela zona rural do município de Juru. Isso. Atenção, Juru, que nos acompanha nesse momento, não é? Nós vamos trazer primeiro aqui o resultado na zona rural. Atenção, atenção. Vamos trazer na zona rural o resultado na espontânea. Resultado, imagine como é que tá aqui, a internet aqui tá quase quebrando. Imagine o rádio lá em Juru essa hora, as pessoas acompanhando. Na espontânea, atenção, aqui é zona rural, só os eleitores da zona rural. Eu tô tentando explicar de forma bem didática, porque são números técnicos e às vezes as pessoas não entendem muito alguns termos técnicos e pesquisa. Zona rural, esses dados aqui do Instituto Múltipla são relacionados aos eleitores que foram abordados na zona rural do município e distrito. Então, o pesquisador, ele foi até as pessoas e perguntou o seguinte: se a eleição fosse hoje para prefeito, em quem você votaria? Então, a espontânea não cita o nome do candidato. Não cita o nome do candidato. Quem pontuou na pesquisa? Atenção, os nomes que pontuaram na pesquisa. Binha Luiz, candidato do MDB. O nome do MDB posto para a disputa. Ele aparece com 0,8% das intenções de voto na zona rural. Na espontânea, ou seja, o eleitor, ele foi abordado, mas o pesquisador, ele não citou o nome de um candidato, de nenhum candidato, não é? E aí o Binha aparece com essa votação. Depois aparece aqui o Leôncio de Guabiraba. O Leôncio, ele foi o segundo colocado nas eleições passadas, quando ele enfrentou o grupo comandado pelo ex-prefeito Luiz Galvão e pela então candidata Solange. Ele ficou em segundo. Na zona rural, na espontânea, atenção, ele não pontuou. O Binha Luiz, ele pontua com 0,6, mas o Leôncio, na zona rural, na espontânea, quando o nome do candidato não é citado, ele não pontuou. Aparece aqui nessa pesquisa o nome do ex-prefeito Luiz Galvão. Ele pontuou na espontânea. O que é isso? É quando o recenseador chega, o pesquisador não cita o nome de ninguém. Eu estou pontuando isso muito para as pessoas entenderem o que é espontânea. Na espontânea, Luiz Galvão aparece com 5,8%. Na espontânea, não é? Aí nós temos a atual prefeita Solange, que é candidata, ela já está em campanha, fazendo campanha, já pedindo votos, dizendo a todo mundo, dando entrevistas aqui na rádio. Inclusive a Solange já declarou que é candidata e ela está em campanha. E aí a prefeita, ela vai disputar a reeleição, ela aparece aqui na espontânea com 30,6%. Tá? Então, o que é que acontece? Primeiro tem que pontuar uma coisa aqui, Zé Fernandes e ouvintes. O Luiz Galvão e a Solange, eles são aliados, eles estão no mesmo grupo político, não é? Eles são da mesma base. A Solange é a continuação do governo de Luiz Galvão, então eles estão juntos, não é? É um grupo só. Luiz Galvão não admite publicamente, nem está pedindo voto, mas ele já pontua aqui. Agora, o que chama a atenção é que existem
49,6% das pessoas que disseram que estão indecisas. É aqui que está o perigo. Aí é onde está o problema. Aqui é onde é que está o perigo. Então, 49,6% das pessoas disseram que não tem candidato ainda e 13% não opinou. Então, esse é o resultado da pesquisa espontânea da zona rural. Agora, nós vamos para a pesquisa espontânea para vereador. Atenção, vereador, na zona rural. Pesquisa espontânea, quando o nome do candidato não é citado. O pesquisador apenas perguntou: se a eleição fosse hoje, em quem o senhor votaria para vereador? Nesse cenário aqui, impressionantes são os números da vereadora Sinalva de Assis. Ela tem uma base eleitoral ali em Dalmópolis e ela aparece na pesquisa com 17,4% na espontânea, ou seja, um número gigantesco ali já de eleitores dizendo que votariam na Sinalva. Em segundo lugar, eu vou aqui por ordem de colocação, nós temos aqui o nome de Silvino. Ele tem 6,6% das intenções de voto na espontânea na zona rural. Depois do Silvino, nós temos aqui o nome do vereador Napoleão. Ele pontua com 5% das intenções de voto na zona rural. A Isabela Teixeira, vereadora Isabela, ela aparece com 3,3% das intenções de voto para vereador. Manuel do Cabelo aparece com 2,5%. São os vereadores que mais pontuaram. Indecisos na zona rural para vereador na espontânea, quando o nome do candidato não é citado, nós temos 42,1% dos entrevistados dizendo que ainda não tem vereador. E não opinaram 12,4%. Bom, esses são os dados da pesquisa espontânea na zona rural para vereador. Agora, nós vamos trazer aqui os dados para prefeito, atenção, para prefeito, na zona rural ainda, nós estamos falando da zona rural. Nós vamos trazer aqui dados agora na pesquisa quando o nome do candidato ele é citado, ou seja, o candidato, o nome dele é posto ali. O pesquisador pergunta: se nós tivéssemos uma eleição para prefeito de Juru hoje e essas fossem as opções, em quem o senhor votaria? O que a gente chama de pesquisa estimulada. É com o nome do candidato sendo citado pelo pesquisador. Nessa pesquisa estimulada, o Múltipla fez uma projeção com os seguintes nomes: Binha Luiz, Leôncio de Guabiraba, Luiz Galvão e a prefeita Solange. Ok? Nesse cenário, vejam como os números já mudam, Zé Fernandes. O Binha Luiz, ele aparece com 1,7% das intenções de voto na estimulada, na zona rural. O Leôncio de Guabiraba, ele tem 6,6% das intenções de voto. Veja que na espontânea, eu falei agora há pouco, ele não pontuou. Exato. Mas aqui o Leôncio, ele já aparece com 6,6% das intenções de voto. Aí veja o cenário na estimulada entre Luiz Galvão, o ex-prefeito, e a atual prefeita Solange. Nesse cenário da estimulada, o Luiz Galvão, ele bate a prefeita Solange na preferência de votos. Quando o nome dele é citado como candidato, ele tem 32,2% das intenções de voto, enquanto que a prefeita Solange fica com 31,4% das intenções de voto. Então, você veja que lá na espontânea ele pontua bem menos, porque ele não é candidato, pelo menos não assume que é candidato publicamente, aliado da prefeita, ele anda com a prefeita, ele comunga da gestão, inclusive ali o grupo político dele e o da prefeita, eles são mesmo grupo político, não é? Mas o nome dele, quando é posto na estimulada, ele hoje tem
uma pequena vantagem, porque ali a gente está falando dentro da margem de erro, mas o Luiz Galvão tem 32,2% das intenções de voto e a Solange tem 31,4% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Agora, atenção para vereador. Atenção, eleição estimulada na zona rural para vereador. Vamos entender o cenário. Aqui, os nomes foram postos de Álvaro Teixeira, Sinalva de Assis, Denise de Solange, Isabelle Teixeira, Ivaldo Ferreira, Manuel do Cabelo, Napoleão, Silvino, Vanderlei Rodrigues, enfim. Nesse cenário aqui, na estimulada, a Sinalva de Assis tem 22,3% das intenções de voto. Veja que lá na espontânea ela também tem uma maioria esmagadora, né? Uma intenção de votos incrível. E aqui também 22,3%. Então, disparada, a Sinalva é hoje, assim, a vereadora com maior visibilidade dentro ali dos vereadores que estão em seu mandato. Eu vou ler aqui pela ordem alfabética para eu não me confundir. Vamos lá. Eleição para vereador no município de Juru, zona rural. Intenção de voto na estimulada, zona rural. Álvaro Teixeira, 4,1% das intenções de voto. Sinalva de Assis, 22,3% das intenções de voto. Denise de Solange, que é a filha da prefeita, ela pontua com 5,8% das intenções de voto. Isabelle Teixeira tem 9,9% das intenções de voto. Ivaldo Ferreira, 0,8% das intenções de voto. Manuel do Cabelo, 2,5% das intenções de voto. Napoleão, 7,4% das intenções de voto. Silvino, 9,9% das intenções de voto. Vanderlei Rodrigues, 0,8%. Brancos e nulos somam 5%, indecisos 30,6%. Não opinou 0,8%. É o cenário da disputa eleitoral no município de Juru. Isso o relatório da zona rural. Bom, esse é o relatório. Nós temos aqui também uns dados que falam, por exemplo, da aprovação, da reprovação, da gestão, enfim, as obras que são mais urgentes. Os dados são muito, assim, técnicos e a gente passaria o resto do dia aqui para ler cada item, mas eu vou me ater aqui a alguns dados que eu achei, que eu fiz a leitura, que são mais relevantes e que eu gostaria de compartilhar com a população. Lembrar que esses resultados estarão sendo publicados também por vários blogs aqui da nossa região. Tem uma coisa que nos chama a atenção aqui também, é sobre a aprovação do governo da prefeita Solange, lá no município, não é? Isso é importante para a gente entender como as pessoas olham para a prefeita hoje em relação ao governo dela. E aí, como é que está a situação? Pois é, a pesquisa, isso é só relatório zona rural, ainda vou vir para a cidade, aí eu venho para o relatório consolidado, que é o grande finale da pesquisa. Foi perguntado para os entrevistados: você aprova ou desaprova a gestão da prefeita Solange até o momento? Esse dado é importante. 75,2% aprova a gestão da prefeita Solange. Portanto, ela está com um índice de popularidade muito bom. Ela tem 75%, beirando ali a casa dos 80%, não é brincadeira, é uma aprovação assim estrondorosa, não é? Zona rural. Zona rural. Muito bem pontuado, isso é zona rural. Agora, 20,7% desaprova a gestão da prefeita Solange lá no município de Juru. Isso na zona rural. Muito bem pontuado aí por você, José Fernandes. Agora, vamos ver quais são as áreas que estão mais bem avaliadas da gestão de Solange e as menos avaliadas, né? Os pontos críticos que ela tem lá. Vamos lá. A pesquisa perguntou quais são os destaques positivos da gestão da prefeita Solange, não é? Os pontos mais positivos. Então,
nós temos, nesse cenário, a educação aparece aqui com 33,1%, não é? E a saúde pontua com 43%, não é? Então, nós temos, são as duas áreas mais bem avaliadas do governo da prefeita Solange. Primeiro, saúde, 43% da população aprova, e educação, 33,1%. Petrolamento das estradas rurais, que é ajeitar as estradas, fazer ali cuidar das estradas e tal, a gente chama o patrulhamento de estradas rurais, tem uma aprovação de 9,9%. O abastecimento d'água, 3,3%, então aqui está um pouco abaixo do que deveria essa questão do abastecimento de água. Então, a gente fazendo aqui uma leitura, o que a gente tem de mais bem avaliado no governo de Solange? A saúde, 43%, seguido da educação, com 33%, o patrulhamento das estradas rurais tem 9% e o abastecimento, 3,3%, o abastecimento de água. Veja como a pesquisa é completa, como é séria, como é bem elaborada a pesquisa Rádio Princesa Múltipla. Agora, quais são os destaques negativos do governo da prefeita Solange? 50,4% da população da zona rural desaprova o item patrulhamento de estradas rurais. Ou seja, ela tem aqui patrulhamento, ela vai ter aqui 9% de aprovação, enquanto ela tem 50,4% de reprovação. Ou seja, a grande grita hoje na zona rural são as estradas, o patrulhamento. Cuidado com essa área, a prefeita não tem cuidado bem, e isso está aparecendo aqui de forma gritante na pesquisa. Quem está me ouvindo em Juru, na zona rural, sabe que esses números estão batendo, porque a gente tem acompanhado, inclusive, vários debates lá no município e tal, em relação a esse tema, que é as estradas que não estão bem cuidadas lá no município. A outra área que está sendo reprovada pela população lá é a questão da saúde. 10% reprova a saúde. Mas quando você faz o comparativo aqui com quem aprova, então 43% aprova e 10,7% desaprova a área da saúde. Portanto, a saúde tem mais aprovação do que reprovação. Totalmente o contrário quando a questão é patrulhamento das estradas rurais, né? O cuidado com as estradas. Porque mais da metade da população da zona rural reprova a gestão de Solange quando o assunto é estradas. Tem outro item aqui também de reprovação do governo: atração de investimentos econômicos que gerem emprego e renda na zona rural. 7,4% desaprova essa área. Olha, abastecimento de água, 7,4% também diz que é um ponto negativo da gestão da prefeita Solange lá de Juru. Agora, nós vamos trazer aqui mais outros dados. Deixa eu ver se eu consegui. São os dados mais relevantes do relatório. Atenção, pessoal, você de Juru que está me acompanhando. Esses são os dados que eu estou passando aqui da pesquisa eleitoral para prefeito, vereador, avaliação do governo da prefeita Solange, zona rural, ok? Esses são os dados apenas da zona rural. Eu vou trazer depois os dados da zona urbana da cidade e aí eu trago os dados consolidados, o retrato da eleição lá no município de Juru. Bom, esses são os dados mais relevantes que eu queria pontuar. Tem outra coisa que é importante aqui, que eu queria também trazer para os nossos ouvintes. A audiência da Rádio Princesa FM. E aí eu vou puxar a brasa aqui para minha sardinha, né, Genilson? Aproveitar aqui a pesquisa. Nesses números mostram que... Queria só pedir o pessoal, trouxesse um copo com água para mim aqui. A Rádio Princesa FM chega a 18,8% de audiência já na zona rural. Então a gente cresceu muito, a rádio voltou a ser ouvida no município de Juru, não é? E eu fico muito feliz, quase 20% da população da zona rural ouve a Rádio Princesa, esse é um dado. Agora, eu vou trazer os dados da zona rural, já trouxe zona rural, perdão, vou trazer da cidade e na sequência eu trago o dado consolidado
candidato, que é o resultado final da pesquisa, entendeu, pessoal? Porque eu estou fazendo questão de divulgar cada item, para que não haja nenhuma dúvida, porque eu soube que ficou um rame-rame danado lá em Juru, porque eu ia divulgar essa pesquisa, e quem é que está fazendo e quem foi que mandou fazer? Quem mandou fazer foi a Rádio Princesa, que não tem nenhuma ligação com grupo político, é uma pesquisa isenta, e aí eu quero deixar a coisa muito clara para que não pese nenhuma dúvida sobre a lisura e a credibilidade desta pesquisa que foi feita. Vamos lá. Pesquisa na cidade agora. Atenção, pesquisa na cidade. Nós divulgamos zona rural, agora sede. Vamos lá. Pesquisa espontânea para prefeito no município de Juru. O que é isso? Os nomes não são citados. Eles não são citados. O pesquisador só chega e pergunta: e quem você votaria para prefeito se a eleição fosse hoje? Aí as pessoas saem respondendo. Na pesquisa espontânea, quando o nome do candidato não é citado, na cidade, o Bia Luiz, ele pontuou com 1% das intenções de voto. Na cidade. Leôncio, de Guabiraba, pontuou com 2%. Não é? Isso na cidade. Aí você vem Luiz Galvão. Luiz Galvão, na espontânea, ele aparece com 13,1% das intenções de voto. A prefeita Solange pontua na espontânea com 45,5% das intenções de voto. Branco e nulo 7,1%, indecisos 21,2%, não quis opinar 10,1%. Então você soma que não opinou e indeciso, você tem aí, amigo, mais de 31% da população entre indeciso e não opinou. Nesse cenário aqui, é bom pontuar para que as pessoas tenham entendimento. Nesse cenário, a Solange, ela tem 45,5% das intenções de voto na espontânea, porque a visibilidade que ela tem, ela é prefeita, está no mandato e é candidata. Todo mundo sabe disso. Ela todo dia fala sobre isso, se posiciona assim nas entrevistas e tal. Então esse número reflete essa questão da citação dela com 45,5% das intenções de voto. Agora, vamos para vereador na cidade de Juru, quando o nome do candidato não é citado, não é? Só fez perguntar. Na cidade, a vereadora Isabela Teixeira, aliás, o Álvaro, deixa eu começar por Álvaro. Álvaro Teixeira, ele aparece com 6,1% das intenções de voto, não é? Isso na espontânea. Sinalva de Assis, ela não pontuou. Veja como a pesquisa é muito bem feita, né? Ela foi pontuada, ela pontuou muito bem na zona rural, porque a área de atuação dela, principalmente em Dalmópolis, ela lidera. Então, os votos da vereadora Sinalva estão justamente na zona rural. Na cidade, ela não pontuou na espontânea. A Denise de Solange, ela pontuou com 6,1%, a Isabela Teixeira 6,1%, o Ivaldo Ferreira 2%, Manuel do Cabelo 3%, Napoleão não pontuou na espontânea na cidade, Silvino tem 6,1%, Vanderlei Rodrigues não pontuou, Branco 13,1% e indecisos 38,4%. É muita gente indecisa ainda para vereador lá. Não opinou 16,2%. Agora nós vamos para pesquisa eleitoral estimulada para prefeito. Atenção, Juru. Veja que pesquisa bem feita, bem elaborada essa pesquisa. Por isso que eu estou tentando aqui de forma didática explicar, eu não sou estatístico nem matemático, mas eu me debrucei sobre esses dados ontem e hoje o dia todo. Consultei o Ronald várias vezes e tal, para a gente entender esses números. Veja as nuances da pesquisa. Né? Tem candidato a vereador que pontuou na zona rural, mas não pontua na cidade, não é? Você vê o cenário quando a Solange lidera ali na espontânea, não é? Mas quando é na pesquisa estimulada, ela já fica atrás do Luiz Galvão na zona rural. Veja a perfeição dos números da pesquisa múltipla Rádio Princesa. Agora, pesquisa estimulada para a cidade de Juru. Veja, dentro da cidade hoje, foi feita a pesquisa, o pesquisador perguntou: quem você votaria para prefeito de Juru? E aí ele cita o nome do candidato. Ele dá as opções para você escolher, não é? Na estimulada, o Binha Luiz aparece com 1% das intenções de voto, ele é o candidato natural do MDB.
O Leôncio de Guabiraba, ele tem 5,1% das intenções de voto na estimulada na cidade, quando o nome dele é citado. Aí, a prefeita Solange, ela tem 37,4%. E Luiz Galvão, ele bate a prefeita Solange, ele tem 40,4% das intenções de voto. Então, na estimulada, Luiz Galvão, ele suplanta, ele tem uma votação ali dentro da margem de erro, mas ele suplanta a prefeita Solange nas intenções de voto. Branco e nulo, 6,1%, indeciso, 10,1%. Não é? Esse é o resultado da pesquisa quando a gente faz dentro da cidade, ela é estimulada quando o nome do candidato é citado. Nesse cenário, Luiz Galvão, ele aparece em primeiro lugar com 40,4% e a prefeita Solange, 37,4%. Agora, nós vamos para a pesquisa estimulada para vereador, não é? Veja, aqui é estimulada. Quando o nome é citado dos candidatos. Álvaro Teixeira, ele aparece com 9,1% das intenções de voto na estimulada na cidade. A Sinalva de Assis, ela pontua, mas com 1% só, não é? Por quê? Ela pontua com 1% só porque o eleitorado dela está muito ali, segmentado, é muito na zona rural. Ela tem 1%. Depois nós temos Denise de Solange, ela tem na cidade, Denise, hoje, 14,1% das intenções de voto. É filha da prefeita, Denise, e o eleitorado dela, pela pesquisa, está mostrando que está na cidade, está muito ali na cidade, 14,1%. Agora, logo em seguida vem Isabelle Teixeira. Ela tem 9,1% das intenções de voto na cidade, não é? Ela também é muito forte, ela e o Álvaro, né? São muito fortes na cidade. O Ivaldo Ferreira tem 3% das intenções de voto. Manuel do Cabelo, ele tem 6,1% também, está muito bem posicionado. Napoleão tem 1% das intenções de voto. Silvino, 9,1%. Vanderlei Rodrigues tem 3%. Branco e nulo, 12,1%. Indeciso, 22,2%. E não quis opinar na pesquisa, 8,1% das intenções de voto. Nós vamos para os dados consolidados, mas antes, deixa eu trazer aqui agora, na cidade, a aprovação da prefeita Solange, não é? Dados da aprovação da prefeita Solange. Vamos lá. Quando foram perguntados, os entrevistados, você aprova ou desaprova o governo da prefeita Solange? Ela tem aqui de aprovação 80,8% de aprovação. Então é uma aprovação assim impressionante. O governo da Solange, ela chega a incríveis 80,8%. Quem desaprova ela na cidade é 13,1% e não quis opinar 6,1%. Bom, com base nesses números que a gente vê aqui, ela tem uma avaliação melhor na cidade. Na cidade ela está melhor do que na zona rural. Esses são os dados que a gente consegue aferir aqui com esses números. Agora, nós vamos passar agora para as áreas que as pessoas mais aprovam ou desaprovam, isso na cidade, né? Eu estou trazendo aqui os relatórios por parte. Bom, na cidade, as áreas com melhor avaliação do governo da prefeita Solange é a saúde, que tem 53,5% de aprovação das pessoas entrevistadas na pesquisa. Em seguida, tem a parte de educação, que tem 47,5% de aprovação das pessoas. A limpeza pública aparece aqui com 15,2% de aprovação. São os 3 pilares mais bem avaliados da gestão da prefeita Solange. Agora, o que as pessoas reprovam na gestão da prefeita Solange na cidade, não é? 33,3% reprova a pasta da saúde, mas se a gente fizer um comparativo em relação ao que o povo aprova, então tem uma aprovação de 53,5%. Uma situação, digamos assim, quando a gente se compara, a saúde lá está dentro ali do previsível. A outra área que é desaprovada é a educação, tem uma desaprovação de 15,2%, não é? Seguida aí de são as duas áreas, então as duas áreas que têm a pior
pior momento na gestão da prefeita Solange. Agora, se a gente fizer um comparativo com educação e saúde, olhando para a aprovação, então eles têm mais aprovação do que rejeição dentro da pesquisa. Outro dado que eu queria compartilhar aqui com os nossos ouvintes é a audiência da Rádio Princesa FM na cidade, que chega aí a 19%, portanto nós crescemos muito. Eu queria dizer obrigado, Juru, pela gigantesca audiência. Zé Fernandes está em estado de graça, a gente voltou a falar com o Juru, o que não acontecia. Agora atenção, porque vem aí Genilson Dias e ouvintes da Princesa FM, o relatório consolidado. O que é isso? O relatório consolidado, ele é a junção de todas essas informações aqui, esses dados compilados, a gente tem um resultado geral das eleições lá no município de Juru, que é o grande finale. Eu falei da cidade, falei da zona rural e agora a gente vai falar do todo. Como seria hoje se a eleição fosse realizada lá no município de Juru, não é? Atenção, você que está me acompanhando nesse momento, nós vamos agora para o resultado geral da aprovação do governo da prefeita Solange. Vamos trazer também para os nossos ouvintes a intenção de voto para vereador e vamos trazer também, senhoras e senhores, o confronto entre os candidatos que estão sendo citados e que poderão disputar as eleições naquele município. Vamos lá. A gente está aí dizendo, essa é a parte boa que a gente quer ouvir, né? Porque tem muita coisa ainda para se trabalhar lá em Juru, por conta dos indecisos, por conta das pessoas que estão ainda em dúvida, né? Isso realmente, como você falou aí, vai mexer muito, vai mobilizar aí a equipe para as próximas eleições já. Então, vamos à parte que o povo já espera há muito tempo, Júnior. Atenção, vamos agora trazer o resultado final, que é o que a gente chama de relatório consolidado. É aqui que a gente tem o panorama geral das eleições lá no município de Juru. É muita informação, estou tentando aqui me ater. São duas informações aqui que eu queria pontuar, Zé Fernandes, que já tem gente aqui me cobrando: a aprovação do governador João Azevedo e a aprovação do presidente Lula. Os dois estarão, aliás, o governador estará amanhã na região da Serra do Teixeira, vai visitar, ele tem uma agenda imaculada e vem para a Princesa Isabel. Atenção, aprovação do governo João Azevedo e do presidente Lula no município de Juru como um todo, zona rural e zona urbana. Atenção, a pergunta que foi feita: como o senhor classifica a gestão do governador João Azevedo? Não é? Como o senhor classifica? Ótima, 5%. Boa, 45,9%. Regular, 22,3%. Ruim, 1,8% e péssima, 2,7%. Não opinou, 22,3%. Portanto, aí você vai somando entre boa, ótima e regular. O governador João tem uma aprovação aí incrível lá no município de Juru. Agora, como você classifica a gestão do presidente Lula? Ótima, incríveis 34,5% de aprovação do governo Lula. Bom, 45,5% do governo Lula é aprovado pelo juruense. Irregular, 10%. Apenas 3,6% diz que o governo do presidente Lula é ruim e péssimo, 4,5%. Portanto, quem quiser ser candidato em Juru a alguma coisa tem que entender esses números, que o Lula tem uma aprovação gigantesca, quase é unanimidade no município, acompanhado do governador João Azevedo. Agora vamos para o resultado final da pesquisa no município de Juru, os dados consolidados. O que isso quer dizer? Zona rural e zona urbana juntas. O que é que dá? O resultado completo, juntando os dois relatórios que eu pontuei aqui parte por parte. Caso a eleição para prefeito de Juru fosse hoje, em quem o senhor votaria? Essa é a pergunta na espontânea, sem citar nomes. Aqui o nome do candidato não é citado. 9% dos entrevistados, 0,9%, perdão, repetindo, 0,9% dos entrevistados opinaram pelo nome de Binha Luiz.
na espontânea, no município como um todo, no município de Juru. 0,9% dizem que votariam em Binha Luiz. Leôncio de Guabiraba, 0,9% também. Estão empatados os dois nas intenções de voto. Na espontânea, aqui no município como um todo, quando você faz a junção dos dados consolidados, o ex-prefeito Luiz Galvão tem 9,1% das intenções de voto na espontânea, quando o nome dele não é citado. A prefeita Solange, que já está em campanha, candidata à reeleição, ela tem 37,3% das intenções de voto. Branco e nulo, 4,5%. Agora um dado que é importante aqui, Zé Fernandes. 36,8% se dizem indecisos e 10,5% não opinou. Então você soma aqui, você tem aqui 46, quase 50% do eleitorado está entre indeciso e não opinou. A pergunta é, para onde esses votos poderão ir numa eleição, não é? Os futuros candidatos, eles têm que trabalharem muito para ver esse gargalo onde está nos indecisos. Né? Indecisos, 36,8% e não opinou 10,5%. Agora nós vamos para a espontânea para vereador, não é? Espontânea para vereador lá no município, não é? Nós temos aqui na espontânea, atenção, são os dados como um todo do município de Juru. Agora nós temos os dados todos aqui juntos. Eu vou falar pela ordem alfabética, tá? Atenção, Álvaro Teixeira, ele aparece com 3,2% das intenções de voto para vereador. Sinalva de Assis, ela tem 9,5% das intenções de voto para vereador. Adelísio de Solange, 3,2%. Isabelle Teixeira, 4,5%. Ivaldo Ferreira, 1,4%. Manuel do Cabelo, 2,7%. Napoleão, 2,7%. Silvino, 6,4%. Vanderlei Rodrigues, 0,5%. Branco e nulo, 10%. Indecisos, 40,5%. E não quis opinar, 14,1%. Veja aí o retrato da eleição para vereador na espontânea, ok? Então, esse é o dado quando o nome do vereador, ele não é citado na hora da pesquisa. Bom, os dados mostram, Zé Fernandes e ouvintes, uma eleição acirrada, não é? Uma eleição apertada e uma eleição, quando você coloca o nome do ex-prefeito Luiz Galvão, uma pesquisa que traz ali um traço de disputa entre as forças políticas dentro da margem de erro. Eu vou trazer aqui esse dado que é importante, atenção, os dados que eu estou passando agora são os dados consolidados, ok? O que é isso? A junção dos dados da zona rural e também da cidade. O retrata um panorama na pesquisa estimulada, ok? Então, na pesquisa estimulada, quando o nome de Luiz Galvão é posto, e por que é importante essa pesquisa? Porque é a única e a primeira pesquisa que admite uma possível candidatura de Luiz Galvão. Aí você tem um cenário da eleição, não é? Um cenário diferente do que a gente tem acompanhado. Caso hoje tivéssemos uma eleição para prefeito de Juru e as opções fossem essas, então aí o nome do candidato está sendo citado. Vamos lá, esse é o retrato mais importante aqui que a gente tem nesse momento para avaliar a estimulada. O Binha Luiz, ele aparece com 1,4% das intenções de voto na estimulada. 1,4%. Por que a estimulada é importante, Zé Fernandes? Por que, Genilson, ouvintes? Porque nesse momento ela já admite nomes, ela cita nomes. Quando a eleição acontecer ano que vem, os nomes já vão estar postos na rua. Então é um cenário com nomes ali sendo admitidos para uma disputa. O Binha Luiz aparece com 1,4% das intenções de voto, 1,4%. Portanto, o Binha já pontua bem, não é? Ele já consegue chegar ali beirando 1,5% das intenções. Leôncio de Guabiraba, ele aparece com 5,9% das intenções de voto na estimulada no município como um todo. Aí o cenário,
o ex-prefeito Luiz Galvão, ele tem 35,9% das intenções de voto e a atual prefeita Solange 34,1% das intenções de voto. 19,5% se dizem indecisos e 32% e 3,2% branco e nulo. Portanto, esse é o cenário, é um cenário em que a gente, quando vê o nome de Luiz Galvão, a gente entende que ele é ali o fiel da balança no município, não é? Se o Luiz Galvão permanece com a prefeita Solange, eles são imbatíveis. Não tem nem eleição, essa é a verdade lá em Juru. Os dois juntos, não é? Agora, numa possibilidade de um confronto entre Luiz Galvão e a prefeita Solange, aí o cenário é outro. Grande e racha, com a possibilidade das oposições apoiando o candidato Luiz Galvão, aí o cenário é de uma das disputas mais acirradas na região da Serra do Teixeira. Não é? Lembrar mais uma vez, só aqui para os nossos ouvintes, nós consideramos dentro dessa pesquisa do Instituto Múltipla cenários que ainda não haviam sido levantados, e um desses cenários é a presença de Luiz Galvão no pleito. O ex-prefeito, ele não fala publicamente sobre isso, ele não admite publicamente que é candidato, nem se porta, nem está em campanha, não é? E aí é bom pontuar aqui que os dois, tanto Luiz Galvão quanto a Solange, estão hoje, Zé Fernandes, dentro do mesmo grupo político. Portanto, nós temos esse cenário desenhado em Juru. Com a presença de Luiz Galvão, a disputa dá uma embaralhada ali, não é? Com a possibilidade da oposição ter Luiz Galvão como candidato, aí, amigo, a eleição pega fogo. No cenário, com a prefeita Solange mantendo as forças de aliança que ela tem hoje, a oposição não tem muito o que fazer, porque a prefeita tem uma aprovação altíssima, eu mostrei isso aqui, a aprovação da prefeita Solange é muito alta. Eu vou trazer aqui os dados consolidados para você ter uma ideia. Quando a gente junta os dados da cidade, aonde ela tem ali na cidade 80% de aprovação, com os dados da zona rural, aonde ela está mais fragilizada, ela está muito fragilizada na zona rural. E interessante que ela vem da zona rural, porque a vida da prefeita Solange nasce num sindicato de categoria da zona rural. Ela conhece os problemas, porém a gestão não está dando de conta das demandas, não é? Eu acho que a partir dessa pesquisa, não é? Que foi uma pesquisa muito criticada pelos governistas lá, o pessoal se incomodou muito com a pesquisa, eu tive essas informações, mas com essa pesquisa vai nortear inclusive a gestão dela, né? Porque a zona rural está fragilizada. Agora, quando a gente compila todas essas informações, a Solange ainda tem 77,7% de aprovação do governo dela. 77,7% quando a gente compila as informações da cidade e da zona rural. Portanto, ela chega a incríveis 77%. Isso se explica, Zé Fernandes, porque o governo dela é um governo de continuação. Ela conseguiu manter a aprovação do governo anterior de Luiz Galvão, que a elegeu, porque Solange chega ao poder graças à aprovação do prefeito Luiz Galvão. Ela foi a candidata escolhida por Luiz. Luiz governou o município durante 2 mandatos. Luiz fez a sucessora graças ao resultado de quê? Graças ao resultado da gestão dele. Ela foi a escolhida dele, não é? E ela, quando sentou na cadeira, conseguiu fazer um governo de continuação e manteve os índices ali de aprovação do governo dela. Qual é o desafio da prefeita Solange hoje? Manter o arco de alianças que lhe coloca numa situação confortável. Qual é o risco de Solange se Luiz Galvão decidir se candidatar a prefeito de Juru? Se Luiz tomar gosto e quiser voltar para uma disputa, aí, amigo, só Deus para saber o que vai acontecer no município de Juru. Eu espero que eu tenha conseguido passar todos esses números, eu não vou me alongar mais, mas por que, Zé Fernandes, eu fiz questão de trazer os números em suas minúcias? Porque eu fui massacrado, desrespeitado, com palavras de baixo calão que eu não vou repetir na emissora, porque a gente fez essa pesquisa e não aceitou
dinheiro de político nem de liderança política. Quem disse o que queria dizer e ouviu o que não gostaria, eu quero dizer que estão perdoados. Eu entendo, é natural, eleição é assim mesmo, porque quando a Rádio Princesa ela aceita fazer um trabalho independente, sem nenhuma corrente política por trás, ela contraria interesses. E eu quero pedir aos meus amigos de Princesa amanhã que tenham paciência comigo, que não fiquem chateados comigo, porque o que vem amanhã é bomba. Então eu queria dizer, porque aqui é a minha cidade, eu tenho muitos amigos que talvez não gostem do que vão ouvir amanhã na pesquisa de Princesa Isabel. Então eu queria pedir a todos que tenham paciência comigo. Eu não estou aqui para fazer o mal a ninguém, mas eu não vou abrir mão de fazer a minha grande paixão: jornalismo com isenção e credibilidade. Portanto, está aqui, Juru, resultado da pesquisa. Pesquisa séria. E o que passar daqui é conversa para boi dormir. Não é? Fizeram enquete eleitoral para beneficiar um ou outro, correram atrás, disseram que a rádio era isso, que eu era aquilo, enfim. Tá aqui a pesquisa. Pesquisa é essa. Pesquisa séria. Ronald, obrigado, amigo, por ter acreditado em mim, no meu trabalho, na Rádio Princesa, por ter feito esse trabalho tão sério e sem medo. Porque teve até recenseador que ficou acuado lá, porque foram atrás do rapaz na hora que ele estava fazendo a pesquisa em Juru, e nós recebemos inclusive esse relato. Mas aqui a pesquisa está feita, pesquisa séria, isenta, e atenção, Juru, em dezembro eu vou fazer mais uma pesquisa, e até as eleições eu vou insistir nas pesquisas, e a Rádio Princesa agora fará uma série de entrevistas com os candidatos que pontuaram na pesquisa. Eu estou convidando publicamente a prefeita Solange, o ex-prefeito Luiz Galvão, o Binha Luiz e o Leôncio para estarem aqui, para comentarem a pesquisa cara a cara comigo e dizerem o que eles acham. Não é da minha opinião, é da opinião do povo de Juru. Muito obrigado a todos, e a gente, por hoje, encerra isso. Esses dados aqui vamos divulgar em rede estadual. Sábado, a Rádio Tabajara fará aqui do estúdio da Rádio Princesa o programa Revista Estadual, gerado para dezenas de emissoras em todo o estado. Nós fomos convidados para ser a cabeça de rede do programa, e eu fui convidado para estar na bancada para mostrar a pesquisa de Juru e Princesa para todo o estado da Paraíba. Obrigado a Deus pela serenidade, pela paciência e por ter me dado estômago para ouvir o que eu ouvi ontem, vindo lá de Juru. Eu não merecia o que disseram, mas está aqui a pesquisa e eu vou continuar de pé. Obrigado, Juru. A audiência gigantesca, um grande abraço. E amanhã, Pesquisa Princesa FM para prefeito de Princesa Isabel. Muito bem, agora são 13h mais 35. Grande abraço aí, Juru, satisfeita com esse resultado aí. E dezembro, né, um novo cenário aí, né? Muita coisa vai mudar daqui para dezembro, depois desse resultado aí. Com certeza a gente vai estar aqui acompanhando de pertinho também a Rádio Princesa com essa credibilidade. Digo para você que esses que te detonaram aí, eu posso dizer por você que estão perdoados 70 vezes 7, né? Com certeza, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Grande abraço, a gente volta amanhã a partir das 6h45 da manhã no nosso Bom Dia Notícia. Às 11 horas o Repórter Verdade trazendo as informações precisas para você. Um abraço e continua aí a nossa programação. Janaína Alencar está por ali e aí a programação segue. Grande abraço, Júnior Duarte, que Deus te abençoe. Essa é a ZYR 609, Rádio Princesa FM, frequência 92.5, chegando a 3 estados.